ministro Flávio Dino, nessa mesma reunião aí, deu uma enquadrada no senador Flávio Bolsonaro, que parece que esqueceu que o pai dele foi o presidente da República, infelizmente para todos nós. Ele esqueceu que o pai dele foi o presidente do país nos últimos 4 anos. Vamos ver essa enquadrada que o ministro deu também no senador Flávio Bolsonaro? Nos últimos 5 anos, ministro, nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais. Esse é um mapa, ministro, feito por uma ONG chamada Fogo Cruzado. O Rio tem um aplicativo chamado Fogo Cruzado, para que as pessoas saibam onde está tendo fogo, tiroteio em tempo real. O que está de azul é o que em tese dominado por milícias, o que está em vermelho dominado por traficantes do Comando Vermelho e as outras cores traficantes de outras facções. O próximo, por favor. Ali, em vermelho, é o Complexo da Maré, uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. À esquerda ali é o berço do Comando Vermelho, onde ele foi gerido, onde ele foi idealizado no Complexo do Alemão. Locais onde a polícia tem grandes dificuldades de entrar. E eu queria que mostrasse agora um vídeo, uma matéria da TV Record, sobre como é a vida numa favela como ali no Complexo da Maré, por favor. E exclusiva. Bom, infelizmente, aí a polícia estima que existem cerca de 150 fuzis ilegais dentro do Complexo da Maré. Uma área, uma região relativamente pequena, onde o narcotráfico manda e desmanda. E essa nova profissão que surge no Rio de Janeiro, e policiais, ministro, atribuem a essa DPF 635 a dificuldade de combater, de fazer a manutenção, que eu sempre digo, né, de retirar essas barricadas. Surge uma nova profissão no Rio de Janeiro, gerente de barricadas. Próximo slide é um major do bombeiro que foi assassinado ao tentar fazer uma denúncia tirando fotos dessas barricadas. O major do bombeiro foi assassinado em 2022. Essa DPF, ministro, fez com que criminosos do Brasil inteiro entendessem que o Rio de Janeiro está sendo um lugar seguro para que eles possam cometer os seus crimes. Traficantes de drogas, assassinos de policiais, pedófilos, tudo da pior espécie tem vindo para o Rio por causa essa matéria mostra traficantes de Minas Gerais que foram presos no Rio de Janeiro. Essa foi a justificativa para essa operação da Maré. E o que acontece na favela? Nos últimos 5 anos, ministro, nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. E eu sei que os autores de uma DPF 635 como essa o fazem com base em reduzir a letalidade policial. Só que a consequência prática, eu estou mostrando para o senhor aqui, para todos os senadores, que não está sendo isso. Os policiais continuam morrendo e os traficantes estão cada vez mais fortes. A DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020 o julgamento, se não falha a memória. Foi em junho, foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, a confirmação da liminar do ministro Fachin. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim: nos últimos 5 anos, morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só é importante para o raciocínio do Senador Flávio. A ação foi feita pelos militares policiais e não aconteceu. Senador Flávio, o ministro estava falando. Só isso. Mas é para ajudá-lo no raciocínio, porque ele levou para um lado que não é a verdade. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam, eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. No seu Facebook, no seu Instagram, eu só tenho que atender 55 convocações e convite do Congresso Nacional. Mas que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá. Como também o senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário, converso sempre com o governador atual, reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro, oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói, fazer uma ação junto com a Prefeitura, relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Prefeitura de Niterói, para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF na cidade de Belford Roxo, também a pedido do senhor prefeito. Então nós temos muitas ações lá em parceria com o governo estadual, com prefeituras, e é o problema, como o senhor sabe, crônico, tanto que o senhor citou o dado dos últimos 5 anos. Em relação à DPF,
Em relação à DPF, senador, é claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Obviamente, que a matéria está judicializada, a liminar é ferida, há um relator. É claro que há, inclusive, muitas audiências de conciliação. Não sei se o senhor sabe disso, acredito que saiba, que essa DPF tem sido objeto de várias audiências de conciliação entre o Supremo, o governo do Rio, o governo federal tem participado, e me parece ser o melhor caminho. Para a gente comentar bem rapidinho, Pedro, que eu quero conversar aqui com a Daniela Pimentel, que é do Grupo Ideal Capoeira, vai bater um papo com a gente vai dar só uma pausazinha no assunto da política para trazer esse assunto que interessa para a gente aqui na cidade de Guarabira. A minha pergunta é o seguinte, não já está na hora do ministro não atender mais a essas convocações, porque já foram tantas, ele ainda diz que ainda tem 55 convocações ainda para participar. Acho que do ponto de vista midiático, qual é o proveito que está tendo nisso aí? É claro que ele está desfazendo muitos malfeitos, muitas informações mentirosas, que são bem peculiares da base bolsonarista, disseminadas nas redes sociais. Mas eu acho que vai chegar um momento, se não já chegou, de chover no molhado, ou seja, de responder as mesmas perguntas, as mesmas coisas. Eu estou dizendo isso porque, baseado no que já vi dessas reuniões, ele mesmo cita isso quando vai responder alguns questionamentos desses parlamentares. Ele diz, olha, isso aqui eu já respondi, tá? Isso aqui eu já disse, eu já tinha falado na pergunta anterior, seu colega fulano de tal já me perguntou isso e eu já respondi. Ou seja, já começou a fazer mais do mesmo, a chover no molhado, e até que ponto isso aí não vai chegar a ser uma perda de tempo? Na verdade, eu acho que não, ainda não é uma perda de tempo total do que ele está fazendo, porque o bolsonarismo ainda está muito forte na Câmara, está muito forte no Congresso Nacional. E à medida que o ministro se dê ao luxo de dizer um não, para não comparecer a nenhuma dessas reuniões, é só mais pano para manga. É, na verdade, o único pano para manga que os bolsonaristas têm. Olha aqui, ó, eu tava com uns questionamentos bons, cadê o ministro da Justiça que não veio? Tá fugindo. Tá fugindo, esse aqui não quer saber de nada não. Como você viu que o cabo Gilberto, ele saiu puxando naquela fatídica comissão que o ministro disse, eu não tenho condições de responder numa baixaria, uma balbúrdia dessa, né? Nessa sala de quinta série. Aí ele disse que o ministro estava Fujão. Só que não colou, né? Saiu gritando, fujão, não sei o quê, né? Ficou nessa, ou seja, o ministro ele ainda não pode se dar esse luxo de dizer, eu não posso ir mais para chover no molhado, como você diz. De fato, está se tornando enfadonho, mas para os bolsonaristas, né? Tá se tornando enfadonho porque eles não têm... A caixinha de perguntas deles já está esgotando, se não esgotou, se é que já não se esgotou. Então, o ministro ainda precisa comparecer justamente para colocar esses que se acham detentores da lei ou detentores do foro privilegiado e da liberdade de expressão no devido lugar. E dos bons costumes. Pois é, no devido lugar. E tem também essa síndrome, essa amnésia iminente que acontece principalmente com os filhos do Bolsonaro, né? Quanto a preço de gasolina, preço de alimentos e agora quanto a questões de homicídios que aconteceram no governo do pai dele, que supostamente, por ter aumentado essa campanha armamentista, deveria ter diminuído, mas não aumentou. Sabe em quanto? 270%. Você tem noção do que é isso? Aumentar em 4 anos essa quantidade de homicídios dentro de um país? De policiais, no caso, exatamente, né? Ou seja, por quê? Se policiais deveriam estar mais aparatados, deveriam estar cada vez com mais treinamento, deveria ter mais segurança, mais condições de trabalho, salariais, né? Melhores, que a gente sabe que a polícia militar, por exemplo, sofre muito quanto a questões salariais. Então, por que não foi melhorado tudo isso no ano que o pai era governo? Né? Cadê Anderson Torres no Congresso Nacional respondendo a esses questionamentos na época em que ele era ministro da Justiça? Não, essa coisa só está existindo agora, porque o governo agora trabalha, o anterior acho que não. Os acho que passava... acho que fugiam a todos
essas reuniões. Questionamentos. A não ser no período da CPI da Covid. Aí sim, que era obrigado. Que era obrigado. Era né? obrigado. A gente viu que ministros como o Henrique Mandetta, que teria feito sim um excelente trabalho, mas ele viu que quando houve interferências, ele disse, eu não vou ficar aqui. Vou sair fora dessa, né? Pernas para quem te quer. Pois é.